Já temos vários conhecidos. O Rogério deve estar entrando agora. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Vamos bater um papo aí hoje. Já está bastante gente entrando. Boa tarde, Marco. Marco está aí também. Já tinha feito uma live no Insta, o Rogério? Não, eu assisti várias, mas eu não participando é a primeira vez. A gente tem aqui usado muito o Zoom, né? É o que a gente mais usa também. O Zoom ele é bem fácil de utilizar, né? E aí você ainda, ele tem mais recurso também, né, Rogério? Então É a verdade. gente, né? Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você tá ouvindo? Perfeito. Estou te Tá. ouvindo perfeitamente. Eu tô com a janela aqui aberta. Às vezes faz um pouco de barulho. Tá certo. Tem que deixar os ambientes ventilados, né, Eduardo? Esse é um dos cuidados que a gente tem que tomar, né, Rogério? Ainda mais depois que a gente voltou, né? A gente sempre conversa que a gente tem que ter muita responsabilidade aí, É. né, com essas providências, né? Não é fácil, né? Porque aquele material que o GDF fez com as recomendações, né? Ele é bem completo. Inclusive, a gente pediu para a nossa gerente operacional aqui a tentar implementar tudo que está sugerido ali, né? E realmente não é fácil, né? Dependendo da atividade, né? Eles chegam a orientar os funcionários a usarem uma roupa no transporte, chegar na empresa, substituir a roupa, né? E todos os Entendi. cuidados que a gente já tem escutado aí, né? A gente tem conseguido aqui organizar as coisas para ter menos gente, né, ao mesmo tempo, intercalando horário. Mas se esforçar um pouquinho, qualquer empresa consegue implementar tudo, né? Ainda tem muita resistência, né, Eduardo? Assim, a gente vê que tem, às vezes até dos próprios clientes, né? Tem gente que, infelizmente, tem dificuldade de seguir as orientações todas, né? É um aprendizado, né, Rogério, para todos nós, né? Então, todos nós temos que nos habituar a essa nova forma de trabalhar, né? Essa questão de você alternar, mudar turnos, tem sido uma das ferramentas mais utilizadas ultimamente nesse sentido, Rogério. Tem sido bem utilizado mesmo e a gente consegue, com isso, aumentar as distâncias, né? Com uma ventilação melhor e uma higienização melhor do ambiente, traz bastante segurança para todos nós, né? E eu falo nós porque a gente também vai para o escritório, né? Então a gente tem que cuidar dos colaboradores, mas da gente também, da nossa família, né? Porque a gente volta para casa. Essa é a preocupação nossa, é cuidar de todos, né? Rogério, deixa eu propor para a gente já começar, já deu o nosso horário, já temos 45 na nossa audiência, excelente, já vamos começar com bastante gente. Vamos embora. Então, Rogério, enquanto você arruma a sua câmera aí, eu queria primeiro agradecer a sua disponibilidade, é um prazer enorme estar te recebendo aqui. Essas nossas lives são um bate-papo com muito conteúdo, porque a gente chama aqui pessoas que têm muita vivência, muita experiência e muita competência no mercado de trabalho, para a gente dividir experiências no sentido de melhorar, né? Então é isso, esse o objetivo dessas lives que a gente tem feito aqui no ADM Debate. E você não seria diferente, é uma pessoa que eu conheço há vários anos, já trabalhamos juntos diversas vezes, sei do seu conhecimento, da sua dedicação, e queria ouvir um pouquinho a sua opinião e passar para a nossa audiência como é que a Quadra Imob tem se comportado, tem enxergado, como que vê o mercado de Brasília, como que vê o futuro do mercado de Brasília, e tem assunto pra caramba para conversar aqui hoje, né?
Então, eu queria agradecer você, passar a sua palavra, fica à vontade para se apresentar, apresentar a Quadrimob, e aí depois a gente entra na nossa conversa. Bacana, Eduardo. Também para a gente, né, eu digo a gente porque para nós, como Quadrimob, é uma satisfação muito grande poder participar aqui dessa live e tentar contribuir de alguma maneira com os nossos pares aí do mercado, né? Bom, primeiro em relação à nossa empresa, né? Acho que a gente certamente tem muitos amigos aqui nos assistindo, né? Que conhecem Eduardo, você está me ouvindo? Está me ouvindo, Eduardo? Agora estou ouvindo. Tive um probleminha de internet, Falhou mas um pode pouquinho. continuar. Isso. Mas vale a pena a gente relembrar aqui um pouquinho, né? A Quadrimob, né? Ela existe desde o final de 2018, né? Então, tem pouco tempo, mas a gente costuma dizer aqui que a nossa história já vem de 43 anos, né? Porque somos aí da escola e uma sucessão, né, das empresas que o Dr. Ildemir De Martini construiu, né? Muita gente sabe, somos dois sócios, né? Eu e o Leonel. O Leonel já com 30 anos de mercado, todos esses anos trabalhando junto com o Dr. Ildemir. Eu tenho 25 anos de atuação no mercado imobiliário, sempre nesse mercado de lançamentos imobiliários, né? E quase 20 desses 25 anos trabalhando junto com o Leonel e trabalhando ao lado do Dr. Ildemir também. A gente, quando tomou a decisão, né, de montar a empresa, de dar sequência aos negócios que a gente ajudou e participou dos últimos anos, como você falou, tivemos a oportunidade, inclusive, de trabalharmos juntos, né, nas outras empresas. A gente teve a felicidade de ter uma receptividade muito grande, nossa equipe toda nos acompanhou, os nossos clientes incorporadores também nos acompanharam e, graças a Deus, a gente, desde o primeiro momento, já conseguimos nos firmar novamente como líderes aí do mercado de venda de lançamentos aqui na cidade. A gente se considera especialista nisso porque a gente atua só com lançamento praticamente, né? A gente tem uma participação pequena na revenda, mais para atender os nossos clientes, né, do segmento de lançamentos, né? A gente vive isso intensamente, né? A empresa hoje conta aí com uma equipe de pouco mais de 170 corretores, temos 13 gerentes, entre gerentes de equipe, gerentes de produto, né? E uma estrutura física com duas sedes, né? Aqui no Brasília Shopping, onde eu estou agora, e também uma estrutura lá em Águas Claras, né? Então, a gente tem todo o histórico aí dessa experiência de todos esses anos trabalhando exclusivamente com o mercado de lançamentos. Legal, Rogério. Obrigado aí pela apresentação. Vamos bater um papo. Rogério, há pouco mais de quase 2 meses atrás, o Brasil foi impactado por um problema que já impactava outros lugares do mundo, que foi o Covid-19, né? E impactou o Brasil de frente. Aqui no Distrito Federal, por determinação legal, vários estabelecimentos tiveram que ser fechados. Qual foi o impacto disso no dia a dia da Quadrimob e como vocês trabalharam e têm trabalhado para garantir a segurança dos colaboradores e clientes que frequentam os seus estabelecimentos? Eduardo, a gente, acho que, como toda empresa deveria fazer, né, a gente também teve como principal preocupação a saúde e o bem-estar das pessoas que trabalham conosco e também dos clientes que a gente atende, né?
Então, naquele primeiro momento, naquela semana que o governador interrompeu as aulas, né, a gente já se antecipou e já tomou uma primeira providência, né? As nossas sedes, onde reunia muitos corretores todos os turnos, né? Cerca de 40 e poucos corretores em cada turno aqui no plano e 15, 20 corretores lá em Águas Claras. Então, naquele momento ali, mesmo ainda não sendo uma determinação, a gente resolveu interromper porque para nós era fácil fazer pelos sistemas que a gente utiliza, a forma que a gente distribui os leads para os corretores, foi possível transformar aqueles plantões ali em plantões virtuais. E aí depois, com o decreto, né, a gente partiu para organizar a parte dos colaboradores. Também foi tranquilo de organizar pelos nossos processos, já serem bem digitalizados e até mesmo pelos equipamentos que a gente utilizava. A gente tomou a decisão numa sexta-feira, na segunda-feira a turma já estava trabalhando de casa, né, os nossos funcionários. Mas a gente teve a preocupação, a todo momento, de não interromper as tratativas, os atendimentos que a gente vinha fazendo, né, em respeito aos clientes, também prestigiando os corretores que vinham trabalhando nessas negociações. Então, para falar a verdade, só teve um único dia, que a gente não teve stand nenhum funcionando, que foi aquele primeiro domingo, porque o decreto ainda não era claro, né, do que era essencial, não era essencial. Então, naquele primeiro domingo, realmente, os stands ficaram todos fechados, mas já na segunda-feira seguinte a gente conseguiu retomar, e aí ficou claro que nós, como uma imobiliária de lançamento, né, nós éramos uma parte do ciclo da construção civil, né? Então, a gente, em momento algum, se sentiu proibido, né, de trabalhar. Então, em relação aos nossos escritórios, a gente continuou funcionando em regime de plantão, então, os colaboradores quase todos em home office, mas sempre tendo um funcionário aqui em tempo integral, né, para poder dar assistência, receber documento, entregar documento, né, e também com a sede funcionando para fazer os atendimentos presenciais quando eles eram necessários, né? Então, foi o que a gente organizou da parte operacional. E no caso dos corretores, né, a nossa preocupação também em relação aos funcionários, né, foi primeiro preservar aquelas pessoas do grupo de risco, né? No caso dos funcionários, a gente tinha uma moça grávida, ainda faltava um tempo ainda para ela entrar de licença, a gente acabou antecipando. E aí, no caso dos corretores, praticamente são as pessoas acima de 60 anos, alguns e um ou outro que tem alguma outra doença que se enquadrava no grupo de risco, que a gente também procurou preservar, né? E mantivemos eles apenas recebendo esses contatos, esses leads aí pela internet. E importante também a gente, para fechar essa questão do cuidado, né, das pessoas, a gente pensou, poxa, de que maneira a gente pode ajudar nesse momento, né? E a gente viu, né, as entidades, a ADEME, inclusive, CODESE, então se mobilizaram junto com as empresas para fazerem algumas doações. Então a gente, dentro da nossa possibilidade, né, a gente pensou, né, e primeiro tentar ajudar as pessoas que estavam mais próximas da gente, né? Então a gente organizou uma campanha de doação de cestas básicas para corretores, né, e resolvemos abrir isso não só para os nossos corretores, mas para todos os corretores de mercado, né? Para isso a gente chamou uma associação de corretores de imóveis, né, para poder nos ajudar nisso. Então a gente fez uma primeira doação. Essa doação acabou estimulando outras empresas, outros empresários, amigos do mercado, de um modo geral, a participarem também. E, graças a Deus, a gente conseguiu, através lá da ACI, arrecadar muitas cestas. Muitos corretores já foram atendidos no primeiro mês e ainda serão agora, né? Então, a gente teve essa preocupação e também de olhar por essas pessoas que a gente sabia que fatalmente ia acabar tendo uma redução aí na capacidade de trabalho, de produção deles, né? Bom, aí, avançando um pouco mais na questão aqui de processos, desse momento agora de pandemia, de restrição, de isolamento social,
a gente conseguiu se organizar bem rápido, né, pela forma que a gente já vinha trabalhando, pelos sistemas que a gente utiliza e os equipamentos também dos funcionários. E principalmente, Eduardo, a gente teve a preocupação de comunicar isso para os clientes, né, para poder mostrar para os clientes que, se eles quisessem continuar as tratativas que vinham tendo com a gente, se quisesse iniciar, até porque naquele momento ali muita gente passou a ter mais tempo também, que a gente teria condições de atender eles de forma segura, né? No primeiro momento, de forma remota, com todas as ferramentas que existem, né? E a gente já tinha muito material, praticamente todos os nossos empreendimentos com fotos profissionais, quando eles estão prontos, os empreendimentos em construção com vídeos, a grande maioria com tour virtual das unidades decoradas. Então, a gente precisava mesmo era ter certeza que os corretores saberiam usar essas ferramentas, né? Como a gente estava conversando agora há pouco aqui, videochamada, um Zoom, essa coisa toda, e o material é sempre disponível para eles. Então, o cliente tem recebido bem isso, Rogério? Como que ele tem tido essa capacidade ou ele ainda está se adaptando? Como começou, evoluiu, como que anda isso? Tem recebido, sim. Mas, na verdade, Eduardo, serve para um primeiro momento, né, do atendimento. Né? O cliente hoje, assim, ele está assim, disponível. A gente já teve casos de atender o cliente usando o Zoom, apresentando um book digital. A gente já teve caso do corretor ir na própria unidade decorada e ele fazer uma apresentação ali numa videochamada. E isso serve para um primeiro momento para o cliente realmente verificar se é aquilo que ele está querendo. E aí... Mas a presença, é isso que a gente tem conversado muito, né, Rogério? A presença pro fechamento ainda é muito importante, né? É muito importante. A gente não teve nenhum caso, é verdade que a gente trabalha muito no segmento de médio e alto padrão, né? Mas mesmo os poucos empreendimentos que a gente comercializa aí no segmento mais econômico, né, a gente percebe que o cliente lá colocar o pé, entrar na unidade decorada, né, ver a localização, subir naquele andar que ele está buscando, então ele não abre mão disso, né? O que a gente percebe é que o cliente, quando toma a decisão de ir, né, é porque ele já verificou bastante coisa, ele já tem bastante informação, então é meio que ele vai lá para poder tomar a decisão, né? Então, o cliente aceita, mas ele não abre mão ainda do presencial, seja para tirar lá uma dúvida no próprio imóvel ou para poder tratar da negociação mesmo, ali do fechamento, aquele ajuste fino da proposta dele. Então, ele não abre mão. E depois, mais na frente, aqui eu separei os números. Se der, eu vou te mostrar sobre as visitas, e isso reflete o que eu estou dizendo. Para concluir aí esse momento, Eduardo, acho que vale a pena também a gente destacar esse momento aí de pandemia, o cuidado que as empresas precisam ter com relação ao marketing digital, né? A digitalização. Tem um amigo nosso, chama Guilherme Machado, ele hoje faz muita palestra aí. Eu escutei ele dizer uma frase um dia e eu gostei bastante, né? Se a digitalização numa imobiliária já era inevitável, agora é inadiável. Então, assim, talvez por isso a gente não teve tanta dificuldade em organizar as coisas, porque a gente já estruturado nessa parte. A gente já vinha bem estruturado nessa parte de marketing digital, sabe? E a gente só fez foi, nesse momento agora, dar uma turbinada aí, investimos mais nas redes sociais, Google, aumentamos participação em portal imobiliário, fizemos campanha de vendas online, criamos um canal, a gente, na verdade, antecipou um canal no YouTube. Então, a gente criou uma série de ferramentas novas aí e turbinou as que a gente já tinha para poder aproveitar melhor esse momento. A verdade é que essa pandemia acelerou uma porção de processos, né, Rogério, que já estavam em andamento, mas que com a pandemia tiveram que ser extremamente acelerados e processos que não tem mais volta, né? Todos nós do mercado imobiliário teremos inevitavelmente que nos adaptar a esses novos processos.
entender e nos adaptar a esses processos que surgiram. Mas, Rogério, eu quero agora falar com você um pouquinho do mercado imobiliário de Brasília. Você apresentou isso, vocês têm vários anos de experiência e têm acompanhado o mercado imobiliário de Brasília, inclusive em diversas crises, né? Como que você vê o mercado imobiliário de Brasília e depois, quando a gente concluir essa crise do Covid em relação às demais, como que você encara ela? Bacana. Até um dia desse, tentando com o Leonel, meu sócio, velho, né? Porque a gente agora pode dizer que temos Tem muita currículo, pelo menos duas boas crises aí para contar a história, né? Tá falhando um pouco. Você está me ouvindo bem, ou Eduardo? Estou te ouvindo muito bem. Já me deram um feedback aqui que a minha internet está ruim. Mas continua que eu estou te ouvindo muito bem, Rogério. Tá legal. Mas, assim, eu vou até fazer uma comparação. Você disse que a gente tem um acompanhamento, né? A gente, desde a época do Dr. Idemir, ele era ficcionado por dados, né? Então, tinha tudo registrado, na época que não existia nem Excel. Então, é o que hoje a gente chama de inteligência de mercado, né? Então, a gente tem um departamento bem estruturado aqui, a gente consegue mapear todas as informações de lançamentos, do que está em oferta, ou seja, que está estoque. A gente acha um serviço melhor para os nossos clientes incorporadores, né? Então, eu vou fazer aqui uma análise pegando essas informações que eu anotei aqui dos últimos 12 anos, porque isso, para pegar lá de 2008, que foi quando teve a crise financeira internacional, e puxar para cá. Mas acho que talvez antes de entrar nessa parte, só um breve comentário sobre esse momento agora. Muita gente me pergunta. Semana passada eu estava aqui com o dono de uma imobiliária, ele me ligou, me perguntando como é que estava nesse momento agora de crise, né? O comportamento de leads de internet, de visita. Então, vou dar alguns números aqui. Lógico que são números nossos, né, Eduardo? Não quer dizer que reflitam exatamente o que está acontecendo em todo o mercado, mas a gente... Mas é uma boa amostra, né? É uma boa amostra do mercado, tá bom? Mesmo. A gente conhece. De lançamentos, né? Os stands, a gente tem uma boa parte dos stands, todos eles funcionando, né? Então, acho que dá para ter uma ideia boa. O primeiro dado aqui é que a gente conseguiu aumentar a quantidade de leads, né? É óbvio que não foi na mesma proporção do investimento, mas é prova de que, se acreditar, é possível aumentar essa quantidade. Então, primeira constatação, lógico que quem optou por tirar o pé do acelerador, né, aí é óbvio que diminuiu, né? Mas para quem acreditou que era possível, então, fazendo com mais cuidado e fazendo um pouco mais, é possível aumentar essa quantidade. Uma coisa que é importante também, se aconteceu com a gente, pode acontecer com outras empresas. A gente conseguiu ter um resultado muito bom no mês de abril com os clientes da base que a gente já tem, né? Então, mais de 20 mil clientes aqui cadastrados. Então, a gente trabalhou esses clientes e a gente se surpreendeu com a quantidade de leads que a gente conseguiu tirar desses clientes que já estavam dentro de casa. Mas, Rogério, é o seguinte, é porque você está falando um pouquinho do antes do Covid e depois do pós-Covid. Eu fiquei mais interessado lá na crise de 12 anos atrás. Assim, como que você compara em termos assim, como que eram os números de Brasília naquele período, né? Depois a gente teve uma variação no nosso mercado. Como que você enxerga isso? Eu queria um senso de proporção, entendeu? Legal. Pessoal... Então, vamos falar dessa época, né? Muitos que estão aqui assistindo participaram, né? Foi o nosso auge, né, né, Rogério? Foi, verdade. Eu gosto sempre de trabalhar em três vertentes, né? Ver como se comportou
o volume de lançamentos, como se comportou o volume de vendas e como se comportou o estoque. Então, vou tentar resumir, falando o número aqui, às vezes pode ser mais complicado, mas dá para a gente ter uma boa noção. No final de 2008, então, quando teve lá a crise financeira internacional, o Lehman Brothers quebrou, né? Aqui em Brasília, como em todos os lugares do Brasil, a gente acompanhava bem de perto, pelo grupo que a gente participava, todo mundo sofreu bastante, né? Então, novembro de 2008, dezembro, janeiro e fevereiro de 2009, ainda foram meses difíceis aqui para Brasília. Quando foi março de 2009, Eduardo, a gente percebeu que parece que virou uma chave, sabe? As pessoas parece que acreditaram perceberam que aquilo não era com elas, né? Que aquela, para Brasília, uma renda formal, muito servidor público. Então, a gente até brincava na época que, para nós, a crise foi só de insegurança, porque as pessoas ficaram inseguras de tanto ver notícias ruins, né? E quando perceberam que as coisas voltaram para o prumo, né? E aqui em Brasília não tinha realmente razão para ser diferente, né? Que o mercado deslanchou. Tivemos excelentes meses de vendas naquele período, né? Março, abril, maio de 2009. Brasília, o mercado de Brasília chegou a vender mais do que o mercado de São Paulo por 3 meses seguidos. No caso, a empresa que a gente trabalhava, né? Chegou a vender mais do que qualquer outra empresa do Brasil e as de São Paulo, inclusive, porque lá demorou um pouco mais a decolar, como no Rio de Janeiro demorou um pouco mais, o Espírito Santo demorou mais ainda, né? E aqui em Brasília a coisa deslanchou. Mas falando especificamente sobre o volume de lançamentos, o volume de lançamentos de 2007 aumentou para 2008, aumentou para 2009, até chegar no seu auge lá em 2011. O mercado do DF lançou em 2011 85 empreendimentos. Isso foi quase 6 bilhões de reais de VGV lançados. Isso em 2011 foi o melhor ano de lançamentos desses últimos 12 anos. Só para o pessoal ter uma noção de como isso é muito grande, Rogério, fala para a turma quanto que foi o ano 2019, que foi excelente, mas em número de lançamentos e VGV lançado, para se ter uma ideia. Em 2019, o DF lançou 42 empreendimentos. Lá em 2011 foram 85, mais do que o dobro. E detalhe, né, Eduardo? 2019 foi um ano muito bom, porque nós vínhamos de 2018 com apenas 15 empreendimentos lançados. A gente foi a 42 empreendimentos lançados em 2019, mas naquela época era realmente coisa fora de série, né? Então eram muitos os lançamentos. Sobre a questão dos lançamentos, aí a gente viveu, né, uma crise, digamos assim, particular de Brasília, né, de super oferta, né? Tivemos aquele momento lá de 2008 para 2009, foi o mundo inteiro, o Brasil, Brasília sofreu um pouquinho, a gente... Um problema de legislação aí, né, Rogério, que não tem mais, que é aquela questão dos distratos, né, que foi a grande causa dessa crise, foi a questão dos distratos, mas que a legislação sobre distratos acabou corrigindo essa insegurança jurídica, e hoje a gente não tem mais esse tipo de problema, né? Desculpa te interromper. A gente teve em 2012, né, uma troca de governo, e você deve lembrar, me corrija se eu estiver errado, mas acho que o DF ficou 10 meses sem aprovar um projeto. Foi isso mesmo. Ou um projeto relevante. Então, assim, isso atrapalhou muito naquela época também, né? Exatamente. E que, no fim das contas, a gente ficou com um pico de estoque. Quando que foi isso, Rogério? Foi exatamente no final de 2012. No final de 2012, Eduardo, a gente registrou um estoque de pouco mais de 18 mil unidades. Só para você ter uma ideia, naquela época a gente tinha capacidade de consumir algo em torno de 6 mil unidades por ano. Então a gente tinha um estoque de 3 vezes o que o mercado conseguia consumir anualmente, né? Para você ter uma ideia, dizem os especialistas que um estoque ideal é algo em torno de 1,5 vezes o que ele consome por ano, porque ele deixa o preço mais ou menos equilibrado.
Falhou um pouquinho, mas você me ouviu, né? Perdi o som dele. Agora eu não estou te ouvindo. Voltou aí? Eduardo, deu uma oscilada agora, eu não te ouvi mais. Eu não estou ouvindo, eu não sei se as demais pessoas me escutam. Você também continua não me ouvindo? E a minha voz, você escuta? Não escuta você. Eu continuo não te ouvindo. Aguardando o Rogério. Fale, Rogério. Tá me ouvindo Voltamos, bem? Eduardo. Voltamos agora. Estou te ouvindo. Rapaz, problemas técnicos e eu acho que foi a minha internet aqui, sabe? Que ela já estava dando sinais de problema e, e depois ela deu uma recuperada e eu acho que foi isso, porque eu não fiz nada, absolutamente nada. O que eu acho que a gente podia fazer? Esperar um pouquinho, ver se o pessoal volta, né? Mais gente, a nossa conversa estava boa pra caramba. E aí a gente continua a conversar, né? Olha lá, pronto, o pessoal está começando a voltar aí, ó. Agora sim, é isso mesmo, Aparecida. Voltou. Uma das características dessa crise agora, hein, Rogério? É que a gente também ficou mais dependente da tecnologia. Ela é muito mais avançada, a gente fica meio impotente nos momentos desses, né? Porque não depende da gente. Na verdade, de repente eu fiquei sem som aqui e aí eu fiquei tentando tudo. E por curiosidade, eu estava acostumado a entrar na live sempre pelo mesmo local, que é o básico, né? E aí estava a live antiga, né? E eu não queria perder o conteúdo da nossa conversa, que estava sendo muito interessante. E aí eu fiquei atrás dele, procurei um outro caminho, né? E acabei encontrando um outro caminho de fazer uma live. Pronto, aí o Paulo aí de novo. Você estava falando de 2012, ó, Rogério, a questão da oferta em 2012, né? Como a gente alcançou o nosso máximo histórico lá. Exatamente. Acho que a gente pode retomar, né, Eduardo? Já tem mais de 40 pessoas aqui na sala de novo. Perfeito. Então, assim, fazendo aquele retrospecto, né? O ano de 2012 foi quando a gente alcançou o maior número de unidades em estoque, né, de oferta. E de lá para cá, o mercado ele foi se ajustando, né? A gente pode também relembrar como 2011 foi o melhor ano
de lançamentos, em 2010 foi o melhor ano de vendas, né? Então, foi quando o mercado vendeu 5,4 bilhões de reais em 2010. 2010? 2010. Compara 2010 com 2019 também, porque é importante depois uma coisa que eu vou querer falar para a turma. 2019, quanto que a gente teve de VGV segundo a pesquisa de vocês? Deixa eu achar aqui. 2,5, não é? Não, deu 2.985. 2.985. Contra 5. 5.400 em 2010. Você imagina a inflação desse período, Rogério, 2010 para cá. Quase 10 anos de inflação, a gente com 60% do volume. Vendemos pra caramba. Vendemos pra caramba. E o que aconteceu nesse período, né, Eduardo? A quantidade de lançamentos diminuiu, né? E a quantidade de lançamentos veio diminuindo aos poucos, ano a ano, até chegar ao ponto de... Quando foi que teve o menor número de lançamentos? A gente, em 2016, a gente teve apenas 12 lançamentos. Muito bom. Menos de 800 milhões de reais lançados. Então, menos lançamentos, as vendas, elas também diminuíram, né? Diminuíram mais no primeiro momento, entre 2011 e 12, 13, depois elas se mantiveram estáveis, né? E veio realmente subir. Teve uma reação ali 16, 17, mas aí a gente sofreu por questões políticas, né, que todo mundo já sabe, né? E aí sim, em 2019, finalmente, né, tanto o volume de lançamentos subiu bastante, como o volume de vendas também subiu. Voltando aqui para encerrar essa questão de retrospectiva, a gente estava falando quando caiu agora há pouco sobre a questão do estoque, né? Eduardo, nosso pico foi ali final de 2012, né, com quase, ou com mais, pouco mais de 18 mil unidades em estoque, o que representava 3 vezes o que a gente consumia, o que a gente conseguia vender por ano, que era algo em torno de 6 mil unidades por ano. E aí agora, no final de março, né, esse número não é de abril, que eu ainda não apurei, mas no final de março, o estoque de Brasília, do DF, está em 4.868 unidades. 4.868 unidades. Se considerar só as residenciais aí, ó, 3.784. Então, eu tenho apenas 3.784 unidades residenciais à venda hoje. Provavelmente menos, porque em abril ninguém lançou nada e a gente ainda vendeu alguma coisa, né? Então, o estoque diminuiu bastante. Sabe o que eu acho mais interessante nisso tudo? Porque se a gente pegar, a gente considerou o ano de 2019 excelente e continua considerando excelente, ainda mais vindo de anos difíceis, né? Quando a gente pega os números de 2019 e compara com os anos de 2010, 2011, a gente vê que realmente estamos num patamar diferente, em que pese muito bom. Então, a gente vê que estávamos, na verdade, antes do Covid chegar, num momento de recuperação do mercado, né? Muito longe do potencial completo dele, que a gente provavelmente teve lá por aquela época. E, ao mesmo tempo, quando a gente vê e observa que em 2012, o auge do estoque foi em 2012? Que você Final de 2012, dezembro de 2012. Final de 2012. 18 mil para 3.700, 3.800 unidades, nós vemos que a nossa oferta, o nosso estoque é baixíssimo, né? O que eu estava pensando aqui? Como vai ser muito mais fácil a gente passar essa crise? Por que motivo? Olha, Rogério, o que eu estou vendo hoje no nosso mercado? A gente conhece bastante o mercado de Brasília. Estamos com lançamento, com estoque ainda baixo, baixíssimo, né? Perto dos 8 mil, 9 mil históricos e dos 18 mil de 2012. Temos uma condição que a gente nunca teve antes, que foi inflação baixa com juro baixo, né? Isso, qual é o resultado imediato nisso? Investir em imóvel naturalmente se torna um bom investimento, sempre que isso acontece.
taxa de juros habitacionais ainda excelentes, né? E ainda muito para lançar até atingirmos nossa oferta média, que a gente acredita, imagino, eu acho que já ouvi vocês falando isso, que é em torno de 8 mil, 9 mil unidades, há 10 anos atrás, quando Brasília tinha uma população muito menor. Então, é muito interessante seus números, porque eu começo a ver que talvez a gente consiga recuperar desse baque do Covid com muito mais facilidade, por exemplo, da crise de 2012. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu penso exatamente igual, Eduardo, porque se por um lado essa crise, obviamente, ela é mais aguda, né, do que aquela, porque ela tem um aspecto de saúde pública além do aspecto econômico. Por outro lado, o mercado imobiliário de Brasília ele tem condições, indicadores mais favoráveis do que tinha naquela época, né? Porque além disso que você mencionou, né, a taxa de juros muito baixa. Amanhã tem reunião, amanhã ou depois de amanhã, não sei, tem reunião do Copom, né? E no mínimo mais 0,5% essa taxa Selic deve diminuir, né? Consequentemente, a gente já vinha de taxas de juros para o crédito imobiliário caindo constantemente. Com a pandemia, a gente viu os bancos oferecerem ainda mais benefícios, né? Você vê que a Caixa Econômica, parece que o BRB também, dando carência de até 6 meses, né, para pagar a primeira parcela. Uma coisa que hoje a gente tem aqui no DF, diferente daquela época, é que o mercado ele é formado aqui por empresas locais, empresas tradicionais, né, já atuando aqui há vários e vários anos, né, e sem a influência, né, das empresas que naquela época, né, chegaram de fora para atuar em Brasília e acabaram meio que desorganizando a oferta, a forma de se trabalhar, né? Então, a gente hoje tem um mercado formado de empresas locais, empresas sólidas, bem né? Sólidas. E empresas que vão superar essas dificuldades aí sem maiores problemas. Então, assim, os indicadores hoje para o mercado, um estoque baixo, taxas de juros mais baixas, né? Sem dúvida alguma, e no que a gente acredita, a retomada, né, do pós-crise dessa vez vai ser tão forte, se não for mais forte do que foi a retomada daquela crise lá de 2008. Porque Brasília sofre muito pouco, menos do que os outros estados com as crises econômicas, né? Sofre, obviamente, muito quando tem crises políticas, né? Então, se a gente acreditar, e eu acredito nisso, né, que a gente, com altos e baixos, a gente vai ter uma certa estabilidade política nos próximos meses, né? A questão econômica a gente supera muito fácil, porque a renda aqui ela é predominantemente formal, né? O que circula de dinheiro aqui, que vem do serviço público, né, é a maior parte da receita que circula na cidade. Então, sem dúvida que temos grande chance de ter uma retomada forte aí logo depois dessa crise. Perfeito, Rogério. Antes de mudar de assunto, gostaria só de falar um fato que confirma isso tudo que você falou sobre as empresas do DF, é que a formação da ADEME hoje, né, ela é formada basicamente pelas mesmas empresas que inicialmente formavam, ou seja, são empresas sólidas que permanecem há mais de 20, 30 anos no mercado, que sofreram com a crise que a gente passou, que estão sofrendo nesse momento agudo de crise, mas que, pela solidez, experiência e qualidade, têm condição de superar
e alavancar o crescimento da nossa cidade, da economia da nossa cidade. Deixa eu te falar uma coisa, Rogério. Muito interessante essa nossa conversa de passado. Mas vamos chegar um pouquinho mais para o presente. Conta para mim, você até começou a falar isso no iniciozinho, como que está a diferença do pré-Covid imediatamente, que a gente vinha no mercado em crescimento, janeiro, fevereiro e março, deu aquela notícia, aquela semana aguda que você até falou aí, que fecharam um dia a Quadrimob, apenas um dia. A partir daí, como que funcionaram os seus indicadores aí? Tanto principalmente de busca de imóveis. Como que eles funcionaram e como que estão hoje? Para dar para a gente uma noção de para onde está caminhando o mercado. A gente fez as nossas análises aqui, Eduardo, comparando o mês de abril com o primeiro trimestre. Porque janeiro, às vezes, é diferente, fevereiro, carnaval, março pegou uma semana, 10 dias ainda de Covid, mas pegando a média ali, eu acho que dá para a gente verificar exatamente o que aconteceu. E aí, eu vou passar aqui para vocês, tanto o que a gente identificou em relação aos leads, né? E aí, caso tenha algumas pessoas aqui que não estão familiarizadas com essa terminologia, né? Todo aquele cliente que a gente capta na empresa hoje, a gente chama de lead, né? Então, a maior parte, obviamente, vem da internet. Vou falar um pouquinho sobre as visitas nos estandes, porque identificamos aqui um dado interessante, né? E vou falar um pouquinho das vendas. Aí, lógico que no caso das vendas, são as nossas vendas, né? Mas, de repente, dá para comparar aí com o restante do mercado. Deixa eu só te interromper um pouquinho, só um pouquinho, o Rogério. Só falar para a nossa audiência que se eles tiverem alguma pergunta, fique à vontade para postar aqui. Eu e você tentaremos responder. Tá? Mas bom. Pode continuar aí, Rogério, por Legal. favor. Em relação aos leads, né? A gente conseguiu aumentar a quantidade de lead. É óbvio que não aumentou na mesma proporção do aumento de investimento, né? Então, a gente precisou subir o investimento, né? Mas conseguimos aumentar a quantidade de leads em 29%, em comparação com o que a gente teve no primeiro trimestre. E uma coisa que é curiosa em relação aos leads, que muita gente achou que a qualidade dos leads ia diminuir, porque as pessoas iam estar em casa, sem ter o que fazer, e apertar o botãozinho lá, né? Mas no final das contas não iam ter interesse. Isso não aconteceu. A gente conseguiu manter o mesmo percentual de conversão dos leads. Interessante também, para quem atua nisso no dia a dia, né? As redes sociais, elas diminuíram um pouquinho de nada ali no percentual de conversão, mas, na verdade, a gente já vem reparando uma queda no aproveitamento, ou seja, na conversão dos leads que vêm de redes sociais. Já tem algum tempo, não é próprio agora, do mês de abril, do momento de pandemia. A gente também percebeu que os portais imobiliários sofreram um pouco no início da pandemia, depois recuperaram. Então, uma boa notícia aí. Vou colocar aqui um carregador, não tem problema. Não sei se... Beleza. Bom, aí, que é uma curiosidade também, então, os portais imobiliários continuaram tendo esse percentual. Marcelo Ramos está até aí ouvindo a gente. Ele Marcelo depois tá confirma aí, né? Isso para a gente. Está aí, tá aí. Ele me deu um joinha. Tá funcionando muito. Não pode falar isso para o Marcelo, não, senão ele vem aqui depois aumentar o nosso plano. A Vanessa do Imóvel Web, do W Imóveis, também está aí. Então, eles vão ter que brigar no preço aí, os nossos dois principais parceiros. E eles sabem disso, porque aqui a gente tem tudo bem controlado, né? Os atendimentos são feitos por funcionários, né? É um departamento de pré-atendimento. Então, eles vêm aqui, a gente abre os números, né? E realmente a gente tem conseguido manter um relacionamento bom com eles. Vou repetir aqui, porque funcionou com a gente e pode funcionar com outras empresas. Apostem na base que vocês já têm, tá? A gente fez um trabalho legal aqui de nutrição de leads antigos, então a gente conseguiu nesse mês de abril tirar bons contatos aí
da base que a gente já tinha. Caminhando um pouquinho mais para falar sobre visitas. As visitas nos estandes, obviamente, que diminuíram em quantidade, porque as pessoas estão evitando circular, né? Estão indo lá em último caso. Mas o curioso é que as visitas espontâneas, essas sim caíram 40%, né? Então, tinha gente que achou que ia cair mais, mas se pegarmos o mês inteirinho, porque foi melhorando semana a semana, mas no mês inteirinho a gente percebeu uma queda de 40% das visitas espontâneas, aquela que o cliente passa lá na porta e entra. Mas as visitas marcadas, as visitas agendadas, a gente teve uma queda de 12% apenas, né? Então, significa que se o cliente for bem trabalhado, se a gente conseguir municiar ele de informação, né, na hora certa, e se você passar segurança para o cliente, né, de que ele pode sim fazer uma visita num decorado, num estande com segurança, com hora marcada, e nós vamos receber só ele ou a família dele lá naquele momento, ele se sente confortável e seguro e acaba topando a visita. Então, em relação às visitas, vou dar uma mexidinha aqui só para eu trocar o carregador, que eu não estou confortável que ele está funcionando. De falha técnica, basta aqui, né, Rogério? Já basta a minha. Aí eu acho que agora vai dar certo. Vai ficar mexendo um pouquinho, agora eu vou ter que ficar segurando aqui. Tá bom, fica à vontade. Então, falei sobre os leads, mudou muito pouco. Visitas nos surpreendeu, porque a gente conseguiu ter uma quantidade de visitas marcadas quase que igual. A gente vinha tendo aí, foi quase igual à média do primeiro trimestre. E agora falar um pouquinho sobre a questão de vendas. E aí, lógico que só para reforçar... Só sobre lead, eu queria só acrescentar uma coisa e dar, na verdade, um spoiler de uma live que... Amanhã vamos ter uma live, viu, pessoal? Estou aproveitando aqui para divulgar, promovido pela W Imóveis. A gente vai colocar, assim que acabar essa live aqui, coloca nas nossas redes sociais. Vão participar eu, o Marco Antônio e o Pedro Ávila. Né? Vamos participar e vamos conversar sobre o mercado imobiliário de Brasília. Tá? Então, a gente já anunciou, vamos anunciar, vamos postar novamente aí nas redes sociais. E o spoiler que eu vou dar é o seguinte, que os leads depois em abril já estão superiores aos leads pré-crise no portal W Imóveis. Né? Então, assim, mas não vou falar o número, porque senão eu vou furar a nossa live de amanhã. Mas bate um pouco o que você está falando, já recuperamos leads, tá, Rogério? E o portal W Imóveis atesta isso também, tá bom? Bacana. Pode continuar aí a questão de vendas, Rogério. Vamos lá. Aí, sobre as vendas, vale a pena a gente falar um pouquinho do primeiro trimestre, porque você acabou de mencionar, né? A gente vinha aí com uma expectativa de, em 2020, superar não só a quantidade de lançamentos, mas também o volume de vendas, né, de 2019. Tanto que o primeiro trimestre de 2020 agora, né, a gente já tinha percebido aí um aumento tanto na quantidade de lançamentos, já tinham sido feitos 12 lançamentos antes da crise, né, antes da pandemia, e o volume de vendas também já estava maior. No nosso caso, especificamente, lógico que o início do ano passado foi meio que o início dessa nova fase, então a gente registrou percentuais de crescimento muito altos, né? Então, no mês de janeiro, por exemplo, a gente registrou 90% de crescimento, mês de fevereiro, 95% de crescimento, mês de março a gente já sofreu um pouquinho, né, mas a gente ainda teve um crescimento significativo, mais de 50% de crescimento. E aí, lógico que quando chegou agora em abril, a gente sofreu um pouco com essa crise. Então, só para dar um número que é nosso, né, de repente pode refletir um pouco do comportamento aí do mercado, nós realizamos, Eduardo, 54% da nossa meta em abril. Então, tivemos uma queda de 46%, né, do que a gente tinha expectativa de vender quando planejamos o ano lá no início do ano. Né? Então, assim, sofremos, é lógico, o
cliente fica mais inseguro, demora mais a tomar a decisão, né? Mas a gente acredita que é uma questão que vai passar logo, porque a gente vê que a cada semana esses números foram melhorando, né? E a gente percebe que o cliente está demorando um pouco mais para tomar a decisão, mas ele está tomando a decisão. Então, a análise aí do momento atual em relação a leads, a visitas e as vendas é essa daí, tá bom? E até natural, né, Rogério? No meio de uma crise como essa, ainda tudo muito incerto, o comércio era para abrir essa semana, adiaram para o dia 10, né? Então, a gente compreende que seja natural. Aguardamos e esperamos a retomada logo depois que essas questões sejam esclarecidas, né? Rogério, temos uma pergunta aqui que, se não me engano, é do Adelino, porque ele está aqui com um avatar com um nome diferente. E aí eu imagino que seja uma conversa que vocês dois já tenham tido, porque para mim não ficou claro o que ele quer saber. Ele fala o seguinte: Rogério, no passado eu definia as transações imobiliárias por 3 retas: saldo devedor com juros altos, valorização dos imóveis e renda. Como você definiria um comportamento dessas retas hoje? Eu não sei se eu não consegui compreender, mas você conseguiu compreender, já que ele fez a pergunta para você? Não, eu também não entendi. Não me lembro também de já ter conversado desse raciocínio com ele. Também não. Ô Adelino, você vai desculpar a gente, depois a gente pessoalmente bate um papo e a gente explica para você qual a nossa opinião sobre essas retas. Aqui, ó, Leonardo Guerra, da Remax. No mês de abril de 2020, foi quase 60% superior ao mesmo período no ano passado. O mercado não está parado. É o que normalmente a gente tem ouvido por aí mesmo, viu, Rogério? O Pedro... Só um comentário sobre o que o Léo falou da Remax. E aí, talvez, uma empresa ou uma rede como a Remax serve de referência para a gente. No mês passado, no mês de abril, sabe que temos empreendimentos, são lançamentos, todos lançamentos, que eu fiz a conta, né? Eu excluí aqui vendas de revenda. E aí, o que eu identifiquei? Que, me ajuda, Léo, 87,5% das vendas foram de imóveis prontos. Então, muito provavelmente, né, as imobiliárias de revenda, né, que atuam exclusivamente com os imóveis prontos, deve ter números melhores do que esses nossos aqui, porque nesses momentos de incerteza, o cliente tende a buscar os imóveis prontos, né? Então, quando eu disse que nós fizemos 54% da nossa meta, ou seja, a gente caiu, né? Aí, quando a gente olha aqui o perfil do imóvel que a gente vendeu, é muito mais imóvel pronto do que em construção, também é um sinalizador que normalmente acontece nesses momentos de incerteza. Aí o cliente compra o que está pronto, o que está quase pronto, aquele que realmente ou vai usar como investimento, que é uma coisa que vale a pena a gente fazer um comentário aqui mais no final, né? Ou então ele está realmente comprando para morar. Então, talvez seja essa a razão aí do Léo lá da Remax, ele identificar um número de crescimento, inclusive. Beleza, Rogério. Muito interessante. Rogério, vamos partir para o nosso final. Queria que você deixasse uma mensagem para a turma aí, falasse um pouquinho também o que você acha que vai mudar aí na vida dos players aí do mercado. Qual que é a sua opinião aí? O que vai mudar para o incorporador, para a imobiliária, para o corretor? Dê uma opinião aí, por favor. Eduardo, acho que primeiro a gente pode constatar que a gente ainda vai ter um volume bom de lançamentos esse ano. Então, a gente sabe que tem muitas empresas que já se organizaram. Então, é uma questão de passar aí esse momento de
de isolamento, de restrição de circulação, os lançamentos vão voltar. É óbvio que é possível a gente identificar lá no final do ano uma quantidade um pouco menor de lançamentos que estava previsto, menor do que foi o ano passado, né? Mas a gente ainda deve ter um ano aí de volume de lançamentos superior a 2008, se não superar 2019. Se não superar 2019, vai superar 2018. Então, foram 15 lançamentos que a gente fez, com certeza. A gente acha que o momento daqui para frente vai ser de uma retomada boa, né? E com relação aos lançamentos, né, o que a gente pode esperar aí, as construtoras, as imobiliárias, o que deve mudar daqui para frente com esses aprendizados aí que a gente está tendo, né? Primeiro, a questão da tecnologia, né? Então, a gente vai usar cada vez mais tecnologia, tanto na prospecção dos clientes, né, usando portais imobiliários, redes sociais e outras ferramentas, YouTube. O marketing digital, ele vai ser importantíssimo na vida de qualquer empresa daqui para frente, né? E com as mudanças que já vem acontecendo, um marketing de atração, as empresas vão investir muito em geração de conteúdo, né? As empresas vão precisar aparecer como autoridades naqueles assuntos para poder atrair os clientes. Penso que vamos passar a usar muito mais os vídeos, né? A gente já tem usado bastante, mas a gente vai ver aí um uso maior de vídeos, né? Tanto de imóvel ainda em construção, de decorados, né? Como de imóveis prontos também. Acredito muito, talvez muito mais uma vontade, né? Porque dados para isso, mas eu acredito muito numa redução da burocracia, né? Tanto a burocracia do crédito, da aprovação do crédito, como também a burocracia da formalização das vendas. Eu acho que a gente vai ganhar um pouco nesse momento agora, a gente vai aprender um pouco sobre isso, vamos diminuir um pouco a burocracia. Hoje se fala muito em jornada de compra, né? Ou seja, de todas as etapas que o cliente percorre até a compra, né? A gente vai ver que ela vai ser mais digital, né? Ela vai avançar mais, então o cliente vai demorar mais para partir para o contato presencial. Então, as empresas têm que estar preparadas com o sistema, né? Mas ainda vai ter aquela parte decisiva da jornada de compra, que é o fechamento em si, aquela tomada de decisão do cliente. Essa aí vai continuar sendo presencial, com a participação imprescindível dos corretores, né? Não acredito, Eduardo, que agora não vai ter mais necessidade de stand, não vai precisar mais fazer unidade decorada, né, para o mercado de lançamentos. Não é isso, né? Eu acho que vale o que eu acabei de dizer. O cliente vai demorar mais, né, na jornada dele anterior, na parte digital ali, consumindo material, mas na hora H ele vai continuar querendo ir lá no stand, botar o pé lá no empreendimento, né, e fechar o negócio dele lá. Eu penso também que aí talvez essa consequência do pós-Covid não é só por conta do Covid, era algo que a gente já vinha acreditando, né, há algum tempo, que chegou a hora, principalmente por conta da redução da taxa Selic, os investimentos financeiros sendo menos interessantes. Então, a gente vai ver aí um momento de vários lançamentos de empreendimentos voltados para investidores. Né, empreendimentos, a gente briga aqui, bons de aluguel. Então, a gente acha que é o que deve acontecer agora no pós-crise, no pós-Covid. Aqui, Rogério, desculpa te interromper aí. Duas observações aqui que vão no caminho do que a gente está discutindo. Aqui, ó, Henrique Imóveis, Rogério, na NET Imóveis, onde a característica de venda de imóveis usados, houve queda no atendimento, presencial, eu imagino, mas vendas seguimos muito próximos da média dos anos anteriores. Também acredito nisso. Marcelo, da DF Imóveis, na semana passada o tráfego voltou ao pico de 8 a 14 de março. Já são 3 semanas consecutivas de recordes. Muito na linha do que você falou, Rogério. Então, tá batendo, as informações estão batendo mesmo. Ó, duas perguntas do José Wilson e da Carlinha Orestes com relação a valores dos imóveis.
que a gente tem recebido de informação lá na DM, tá? Com relação ao valor de imóveis? Os clientes acreditam que essa crise é um momento para oferecer um preço mais baixo, acreditando que as construtoras incorporadoras aceitariam. Mas a realidade é que as vendas não têm sido feitas por esses preços ofertados, e sim é por uma negociação comum. Como que é isso na quadra? Também tem seguido essa linha, ô Rogério? Tem. Aproveitando o gancho aí do que o Marcelo falou, uma coisa que a gente só identificou agora, depois ele pode dizer para a gente, até em outro momento, né, a audiência no portal, ela normalmente estava maior durante a semana, diminuía no final de semana, e esse final de semana que passou, a gente viu um aumento significativo na audiência dos portais. Depois a gente fala com o Marcelo sobre isso, né, sobre o que foi falado aí da questão dos preços. Você me pediu para deixar uma mensagem aqui, eu já vou até aproveitar o gancho para deixar a mensagem. Isso, caminha para o encerramento, que a gente precisa encerrar. Fale as suas mensagens, por favor. Para os compradores, né, a mensagem que eu deixo é o seguinte: Selic baixa, crédito com taxas baixas, o estoque baixo, como a gente acabou de dizer, o estoque não é estoque nem para um ano, se a gente não lançar nada, o estoque acaba em 10 meses. Menos lançamentos, que alguns lançamentos vão acabar não sendo realizados ainda esse ano, como estavam previstos. Qual que é a consequência disso, Eduardo? O preço vai subir. O preço vai subir. É natural, né? A gente vive isso daqui, né? Os clientes acharem que nesse momento eu vou propor, porque a consultora deve estar precisando, ela vai querer vender. E não é o que aconteceu, né? Agora, nesse mês que encerrou, né? A gente teve, sim, uma quantidade maior do que o normal de propostas aprovadas pelas construtoras que o cliente, na hora H, desistiu ou adiou a decisão. Então, aquilo que é comum em momentos de incerteza. Então, tivemos muita proposta aprovada que acabou não sendo concretizada. Sou vendedor, eu digo que ainda, que elas vão ser concretizadas, né? Então, mensagem para os compradores é essa. Para os corretores, né, se a Carla que está aí é a Carla que eu estou pensando, uma das melhores corretoras de Brasília, a gente diz o seguinte, que é o que a gente tem feito muito aqui: invistam esse tempo em capacitação para se prepararem cada vez mais, prospectem o máximo de clientes que vocês quiserem, por mais absurdo que possa parecer, não se preocupem com a venda. Absurdo, né? Não se preocupem com a venda. A venda, como dizia o Parreira lá no futebol, se o gol para ele era um detalhe, a venda é um detalhe do bom atendimento, do relacionamento, né, de estar próximo do cliente. Então, invistam tempo agora para fazer relacionamento com o cliente. E para os incorporadores, na minha humilde opinião aqui, quem sou eu para dar dica para incorporador, mas vou deixar uma mensagem, né, não deixem de investir em marketing. Né, apresentar bem seus produtos, suas empresas, e pensem em produtos voltados para investidores. Né? Depois disso tudo não vai mudar nada, a inflação vai ser uma das menores aí de sei lá quanto tempo, taxa Selic no menor nível histórico, né? Então as pessoas voltaram a pensar em imóveis para investimento. Maravilha, Rogério. Queria agradecer você. Tem algumas questões. O Elton, nosso amigo Elton, está perguntando como saber se esse aumento de tráfego é cliente ou corretor. Elton, eu, na minha humilde opinião, acho que só saberemos disso. Eu acho que é cliente, mas assim, só saberemos disso depois da crise passada, pelo menos do agravamento. Não, Eduardo. Hoje em dia, aí, muitas empresas estão fazendo, e quando... Tudo bem, a audiência em si não dá para medir, mas a quantidade de leads, e aí eu acho que a gente consegue facilmente identificar, né, quando a gente atende aqui e qualifica esse lead, né? Então, lógico que a audiência, aí o Elton tem razão. Será que foi só com aí, o Marcelo... Foi só final de semana? Veremos. Desculpa te interromper, o Marcelo colocou um número claro aqui, são 229.123 usuários mês. E são apenas 7 mil corretores. Eu acho que aí está respondida a questão. Verdade. Desculpa, continua aí. Desculpa te interromper tanto hoje, Rogério. Você me desculpa, tá? Eu acho que estou mais ansioso.
Não, se for o momento de encerrar aqui, eu queria deixar só uma mensagem de um senhor muito sábio do nosso mercado, que é o Dr. Eli Horn. Ontem eu tive a oportunidade de escutar ele mais uma vez, mas eu me lembrei de uma frase que eu escutei ele dizer numa reunião que a gente teve há anos atrás, né? E aí ele fez uma brincadeira com as pessoas que estavam na sala, e aí ele falou, por que você acha que existe crise? As pessoas, obviamente, tentaram dar uma resposta técnica, né? Não, porque o estoque, é porque isso, acontece aquilo, distrato. Ele falou, não. As crises existem para fazer as pessoas melhores, né? Então, assim, o que eu queria deixar aqui como mensagem final, e aí vale para todo mundo, é óbvio, né, Eduardo, que as vidas que foram perdidas e que ainda serão perdidas, essas a gente não tem como recuperar, né? Mas muita coisa boa a gente vai ter depois dessa crise, né? Então, a gente vai ter mais higiene, mais cuidado com a saúde, nós vamos dar mais valor aos relacionamentos, né? Nós vamos ver mais solidariedade, né? Então, que essa crise sirva para a gente se tornar pessoas e empresas melhores, né? Com certeza, Rogério. Rogério, queria agradecer a você e a Quadrimob, falar que somente quem bebeu da água e dos ensinamentos do Dr. Wildemir Demartini poderia colocar o mercado imobiliário de Brasília tão bem como você colocou. Não só a Quadra deve ao Wildemir Demartini, a ADEME deve muito ao Wildemir Demartini, já foi nosso presidente, e mais do que ser presidente, essa convivência de diversos anos foi um aprendizado muito rico para todos que tiveram essa oportunidade. Então, eu queria agradecer a vocês da Quadrimob, gostaria de agradecer toda essa audiência, tá? Mas falar que também acreditamos, viu, Rogério, que passando essa crise, o segmento imobiliário tem tudo para ser o motor da recuperação da economia, tanto da nossa cidade como do nosso país. Acreditamos bastante nisso. Então, queria agradecer a todos, obrigado à audiência, obrigado aí, Rogério. Tudo de bom para você. Valeu, Eduardo. Grande abraço. Muito boa sorte aí. Grande abraço. Obrigado a nós todos. Até mais.